Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a sensação de insegurança aqui em Portugal que está aumentando cada dia mais. No último vídeo eu falei sobre a segurança de Portugal de acordo com as estatísticas, relatórios oficiais. Agora eu vou falar sobre a percepção da população, o que nós percebemos, o que nós sentimos no dia a dia, vendo nas redes sociais, nos meios de comunicação, o que nós percebemos, o que realmente a população sente, tá? Eu senti a necessidade de fazer esse vídeo porque tem acontecido muitas coisas, né, ultimamente, crime envolvendo brasileiro, acidentes naturais, os incêndios, o furacão, tudo isso passa muita insegurança para toda a população. De acordo com as estatísticas, realmente Portugal continua sendo um dos mais seguros do mundo, mas a sensação da população é outra. A sensação é de que está aumentando a criminalidade, crimes violentos que antes eram incomuns em Portugal. Está aumentando, que eu digo porque a gente está sempre vendo, né? Por exemplo, essa brasileira que foi assassinada grávida, né? Ela, o marido e o barbeiro em Lisboa. É um crime horrível, um crime que abalou muita gente, muitos brasileiros e os próprios portugueses, porque para os portugueses também isso é incomum. Até um tempo atrás era muito raro ouvir um crime desse jeito, né? Tão horrível assim, um crime violento. Muitas vezes associam o aumento da criminalidade com o aumento dos imigrantes em Portugal. Pode ver aí nos meus vídeos aí que vocês vão ver comentários, esses comentários, sabe, bem carinhosos. Esses criminosos brasileiros, sabe, generalizando, como se todos os crimes fossem cometidos por brasileiros. Ao contrário, a estatística mostra que o maior índice de crime é cometido por cidadão nacional, ou seja, por português. É claro que existe criminoso brasileiro, mas de acordo com o número de brasileiros que estão em Portugal, é um índice mínimo, é uma minoria. Existe, claro, existem brasileiros, existem outras nacionalidades também, mas o maior índice é de português. Os portugueses, alguns, né, não são todos, adoram falar que os brasileiros são criminosos. É tão simpático ouvir isso. Eu, como brasileira, então adoro. A pessoa podia ter um pouquinho de tato, né, porque você generalizar. O Brasil é um país imenso, com 200 milhões de habitantes. É claro que a criminalidade, o índice é muito maior. Tem gente que é por maldade, né? Outros porque realmente associam, é natural também. Eu acho que é natural se você... Vou dar um exemplo, nem vou falar de Portugal, tá? Vou falar, eu sou brasileira e Brasil está recebendo um monte de imigrantes da África, por exemplo. Aí começa uns crimes que nunca aconteceu no país. De repente começa a aparecer esses crimes. É claro, você vai associar com aquela comunidade, né, de imigrantes daquele país, e você muitas vezes está sendo injusto. Pode ser que alguns, mas você não pode generalizar, porque a maioria vem em busca de qualidade de vida, vem para trabalhar, para colaborar com Portugal, para colaborar com a economia de Portugal, vem unir o útil ao agradável. A maioria, eu diria que vem unir o útil ao agradável, vem procurando qualidade de vida e, ao mesmo tempo, colaborar, agregar com a economia de Portugal, porque já que Portugal precisa de imigrantes, porque Portugal precisa, os portugueses que falam que os imigrantes podiam todos ir embora, porque não tem noção do que está falando, não sabe o que está falando. Como que Portugal iria viver sem os imigrantes? Porque os jovens de Portugal, os próprios portugueses falam isso, que eles saem para ganhar dinheiro lá fora. E os imigrantes que estão aqui vão fazer serviço que os portugueses não querem. Então, como seria Portugal se não tivesse imigrante? É muito importante que venha imigrante para Portugal. Claro, nós queremos imigrantes que agreguem, imigrantes que colaborem. Por exemplo, você na sua casa gosta de receber visita, gosta de passar momentos agradáveis. Nós não queremos pessoas na nossa casa para bagunçar a nossa casa, né? Nós queremos somar, não diminuir. É a mesma coisa o país quer imigrantes, claro que ele quer, mas ele quer imigrante para agregar, para somar,
né? E a grande maioria dos imigrantes que vêm para Portugal é para isso. É para trabalhar, é para fazer dinheiro, é para colaborar com a economia de Portugal, é para pagar impostos. Tem sim criminoso, mas é uma minoria. Se você for ver o número de brasileiros que tem em Portugal, com os números de crimes, de criminosos que estão na prisão, por exemplo, você vai ver que é uma minoria, que não faz sentido falar que aumentou a criminalidade por causa dos brasileiros ou dos imigrantes. Ou pelo menos na estatística tá. Não foi eu que fiz, né, esse relatório, mas a estatística mostra o maior índice de criminalidade associado a cidadão português. Tem tráfico de drogas, tem brasileiro envolvido, isso tem brasileiro, tem português, o país recebe várias nacionalidades, não é só brasileiro. É natural também que com o aumento da criminalidade faça uma associação, né, com o aumento da imigração, com a imigração descontrolada. Portugal precisa e o imigrante precisa também. Então, por que não, né? Só que cabe às autoridades portuguesas fazer esse controle da imigração. Eu não sou contra o imigrante, claro que não, eu sou imigrante, eu, minha família, né? Meu avô também foi imigrante, porque meu avô foi de Portugal para o Brasil e aí eu nasci brasileira, né? Então eu também sou imigrante, mas eu concordo que tem que ter um controle, que é como a sua casa, você não abre para qualquer um entrar, você não vai abrir sua casa para entrar bandido, por exemplo. Né? Então Portugal também tem que tomar esse cuidado. De hoje em dia nada passa despercebido, né? Morre alguém, já tem alguém postando na rede social, né? Esse casal, por exemplo, lá em Lisboa, com o barbeiro, aquele brasileiro que morreu também no incêndio, né, para salvar um trator da empresa, outros crimes envolvendo brasileiros, brasileiro envolvido em violência e aí associam com a xenofobia também, né? Então, assim, o preconceito só vai aumentando. Quanto mais imigrante, quanto mais criminalidade, e os portugueses vão associando a criminalidade à imigração, muitas vezes associando exageradamente. Isso vai gerando aquele preconceito contra o imigrante, mas no fundo Portugal precisa do imigrante. A insegurança também relacionada aos desastres naturais, né? Por exemplo, esses incêndios. Todo ano tem incêndio em Portugal, mas esse ano, desde que eu tô aqui, foi o pior de todos, tá? Que muita gente ficou insegura, porque Portugal é um país pequeno, né? Se você for ver, o Brasil também tem incêndio, claro que tem. No Amazonas, no Mato Grosso, é de chorar, né? De ver os animais morrendo. Só que o Brasil é imenso, então as pessoas, dependendo onde elas moram, elas não sentem muito porque está tudo longe. Aqui, como Portugal é pequeno e você vê vários pontos de incêndio, então parece que o desespero é maior, parece que assusta mais pelo fato do país ser pequeno, né? E você vê lá vários pontos de incêndio no norte de Portugal, por exemplo, dá a impressão que vai incendiar tudo, porque tem muita floresta, tem muita mata, tem muito verde em Portugal. E aí bate aquele desespero, né? Fala, meu Deus, né? Se não chove, como é que vai ser, né? Então você fica assim, inseguro, é natural isso. E eu vi pelos noticiários e sentia no ar, né? O cheiro de queimado, aqueles resíduos de mato queimado, por exemplo, em cima do carro, o céu mudou de cor, o ar mudou de cheiro, de cor, ficou tudo muito estranho, coisa que a gente não está acostumado, né? E outra coisa é agora o ciclone, o furacão, as árvores caindo, esses acidentes da natureza, né, que ninguém espera, né, aquelas árvores em Braga, todas essas inundações, pessoas que morrem. Então, tudo isso passa muita insegurança. E Portugal sofre os efeitos da mudança climática. É muita tempestade, é muito incêndio, é muito tudo. Então, essa imprevisibilidade, essa incerteza do que pode acontecer, deixa todo mundo muito inseguro. Por exemplo, sismos, né? Terremoto,
O sul de Portugal já teve sismo antes de 1800, só que está na mente coletiva isso. Muitos não esqueceram esse terremoto. Não que tenha vivido, ninguém está aqui desde 1800, né? Mas só de ler, só de ver na história, só de saber que teve isso, é a mente coletiva, já deixa todo mundo assim meio inseguro, se pode acontecer de novo ou não. E eu já li, por exemplo, que a região dos Açores e o sul de Portugal, por exemplo, eles estão numa região que pode acontecer sismos, terremotos, principalmente na região dos Açores. Então, tudo isso leva à insegurança, né? E muita gente para imigrar não se preocupa com isso, né? Nos acidentes naturais no país, se você não escuta muito falar, você não se preocupa, né? Aí quando começa, fica, ai meu Deus do céu, agora que eu estava indo para Portugal, começa a ter ciclone, começa a ter terremoto, começa a ter incêndio, começa a ter isso, ter aquilo. Porque quando você quer mudar de país, porque você não está bem aí, ou você está fugindo da sei lá do que no Brasil, você está olhando o país Portugal como um país seguro, mas pensando só na criminalidade, não é isso? Só que se você for ver, tudo leva à insegurança. Se você for ver, não é só a criminalidade que é importante. O terrorismo, os terremotos, os ciclones, os incêndios, tudo isso leva à insegurança. Então, antes de você mudar de país, você tem que olhar tudo, né, referente ao país. Portugal está do lado da França, do lado da Espanha, onde estão sempre sofrendo ameaças terroristas. Então, isso daí também leva Portugal, o cidadão, a ficar inseguro também, porque é muito perto, pode facilmente, né, acontecer. Pedimos a Deus que não, a gente torce para que nunca aconteça, mas é uma coisa que assusta também, né? Que deixa todo mundo amedrontado, inseguro, a facilidade, né? A proximidade com esses países da Europa onde sofrem ameaças de terrorista, né? Tudo é possível. Então, não é só a criminalidade, tudo isso leva à insegurança. Portugal é um país maravilhoso, né? É um país muito visado, porque é um país pacífico, só que tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. O preconceito, às vezes, é de acordo com o que as pessoas vivenciam, né, no dia a dia, com as cenas, com tudo que aparece, com tudo que acontece, e as pessoas vão tirando as conclusões dela, vão julgando, com isso vai gerando aquele preconceito, né? Mas isso é natural do ser humano também. Vários fatores, né, levam à insegurança em Portugal ultimamente. Os crimes envolvendo os brasileiros, pode acontecer crime em qualquer lugar do mundo, né? Esses crimes que aconteceram com brasileiros aqui, com certeza acontece nos Estados Unidos com brasileiros, na França, em qualquer país, pode acontecer em qualquer país. Mas como Portugal é considerado um país seguro e muitos vêm para cá por causa da segurança, então quando acontece um crime chama mais atenção ainda, né? Pô, é um país seguro, eu tô pensando em ir lá e acontece isso, né? Então chama mais atenção ainda. No Brasil, por exemplo, você não vê terremoto, você não vê furacão. Não via, né? Porque há pouco tempo também aconteceu no sul do Brasil, né? Aquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, foi uma tragédia, né? Que eu nunca tinha visto igual. Em Minas Gerais, aquela última tragédia que aconteceu, que morreu muita gente, perderam muitas casas. Então, uma tragédia da natureza, um evento climático, você nunca espera, mas pode acontecer em qualquer lugar do mundo, né? Estados Unidos, por exemplo, na Flórida tem furacão todos os anos. Então, se você quer ir morar na Flórida, você já sabe que pode acontecer furacão enquanto você está lá, né? Então, assim, o Brasil que não estava acostumado com isso, mas tem mil outros problemas, na verdade. Também tem incêndios, também tem os bandidos, né? Tem as balas perdidas. Então, quer dizer, no mundo inteiro tem problema, né? Lá no Brasil tem gente que sofre com a bala perdida.
Aí tá, você prefere morrer de bala perdida ou morrer no furacão? Ou correr o risco? Então, assim, vai da sua cabeça, do que você acredita. Eu acredito em Deus e acredito que eu estou sempre protegida. Estou sempre sendo guiada e protegida. Então, é isso que eu acredito, tá? Por que que essas coisas acontecem com pessoas boas, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Por que que acontece, né? Bom, gente, é isso que eu tinha que falar, que eu senti a necessidade de falar para vocês, tá bom? Agora, eu não sei se vocês estão me acompanhando nos shorts, naqueles vídeos curtos que eu tô fazendo frases motivacionais. Por que que eu comecei a fazer essas frases? Porque eu tava postando, né, publicando aqueles senhores, terceira idade, dançando, mostrando, né, que independente da idade, você pode ser feliz, você pode dançar, você pode realizar seu sonho, independente da idade. Foi bom, tá? O meu YouTube bombou com isso, porque muita gente se identifica e mais gente ainda, quem interage, são pessoas de outros países, não é de Portugal e nem do Brasil, com esses shorts, tá? Dos terceira idade, né? São pessoas da Grécia, da Espanha, do Japão, da Polônia, da Europa, Estados Unidos, de vários países, tá? E eu adorava, só que eu comecei a sentir a necessidade de fazer um conteúdo meu mesmo, né? Que eu acho que meu trabalho vai ter mais valor. Eu vejo, assim, muitas pessoas que me mandam mensagens no Instagram, comentários, muita gente que tem problemas emocionais, problemas de saúde. Então eu senti a necessidade de falar coisas para de repente para ajudar numa frase que a pessoa precisa ouvir no dia, tá? Por isso eu mudei, tá? Ao invés de postar, de publicar aqueles senhores da terceira idade, eu preferi colocar frases motivacionais para motivar, para inspirar as pessoas a ver que elas podem mudar de vida, que elas podem ser felizes. E a forma que eu vi de agregar um pouco mais as pessoas que me seguem aqui foi com frases motivacionais. E por enquanto, como eu estou testando, o próprio YouTube, né, tá vendo essa mudança que eu estou fazendo agora, é teste, né? Porque eu pegar os senhores dançando, é fácil, né? Não sou eu que estou ali dançando, né? Se bem que de vez em quando eu apareço aqui dançando e parece que o povo gosta também. Acho que tem mais valor se o conteúdo for meu, né? E uma forma que eu vi para agregar alguma coisa seria com frases motivacionais, tá bom? Então, se vocês gostam, o que vocês acham disso? Escreva aí para mim se você gosta de frases motivacionais, se vocês gostavam dos senhores da terceira idade, o que vocês acham dessa mudança que eu fiz no meu shorts? Porque para mim, por enquanto, é um teste. Se eu ver que as pessoas gostam, eu continuo, vou fazendo, tá? Senão eu vou pensando em outras estratégias. Tá bom, gente? Faça seu comentário, o que você achou deste vídeo, se você é português ou brasileiro, qual for sua nacionalidade, se você concorda comigo, se você não concorda. Escreva para mim de onde você é aí no comentário, de qual país, de qual cidade que você está falando, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Um beijo.